Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos aí. Sexta-feira, né, dia 6 de fevereiro, terminando aí a primeira semana de fevereiro. Boa noite aí a todos. Tá só estão me ouvindo, dando um joinha aqui, quem tá pelo YouTube ou pelo Instagram. É um prazer estar aqui falando com vocês. Sou o Dr. Bruno Pinotti, cardiologista e ritmologista, instrutor do ACLS. Tácito, meu amigo Tácito, Shirley. O Shirley aí também, legal. Quem está acompanhando aí ao vivo, pode somar. Quem não puder permanecer na live, ou quem quiser assistir novamente, vai ficar salvo aí para vocês, tá? Eu vou deixar depois aí no gravado aí no feed para vocês verem. Obrigado, boa noite, Shirley, obrigado aí pelo retorno, Tácito, obrigado aí, meu amigo. Pessoal, então, dando continuidade, né? Ontem a gente falou sobre as bradicardias aí na emergência, a abordagem das principais bradiarritmias na emergência, né? Hoje eu vou dar continuidade e falar um pouquinho das TAC. É claro que a ideia aqui não é zerar o assunto, tá? Não é zerar o assunto, tem muita coisa aí para falar, mas dá aí as principais dicas para vocês aí sobre as taquiarritmias na emergência, não só minha visão aí como arritmologista, mas também o que o ACLS, o que a diretriz traz para a gente a respeito disso, tá? Então imagina, né, aquele cenário, você tá lá de plantão, você médico recém-formado, plantonista, que tá plantão aí em terapia intensiva, em pronto-socorro, né, em sala de emergência, você tá lá, de repente o monitor começa a tocar, o monitor começa a apitar, o pessoal te chama, doutor, o paciente está ali com 240 de frequência. Está meio embaçado meu óculos aqui. Tá no ao vivo acontece essas coisas mesmo, né, gente? Acho que melhorou um pouquinho. E aí o monitor está lá batendo a 240 de frequência. Primeira coisa, a 240 não é um sinal de instabilidade, tá? Mas está muito rápido, tá? Isso pode ser que gere como uma consequência uma instabilidade. Mas cuidado com esse conceito, tá? A taquicardia propriamente dita não é um sinal de instabilidade. Aí você vai lá ver, aquele paciente está lá deitado na cama, mexendo no WhatsApp, conversando, aí você vai ver uma monitorite, não tinha nada lá no monitor, foi uma interferência, foi alguma coisa ali que apareceu que te enganou na hora, né? Só que o monitor tem que fazer a função dele, te alarmar e te dar a dica ali de que algo pode estar acontecendo. Você sabe exatamente o que fazer ali nos primeiros segundos? Você sabe o que fazer ali no primeiro minuto com esse paciente que está ali alarmando? E se for verídico aquilo? E se o monitor de fato estiver te mostrando uma taquicardia de 240 de frequência, né? E aí hoje é o tema da nossa live. O que a gente vai fazer? Primeiro, aproveitando os conceitos que a gente usou ontem na aula de BRAD, né? Eu falei para vocês lá sobre toda vez que eu tenho uma arritmia na emergência, eu uso o que? O MOV, né? Monitor, oximetria, acesso venoso e eletro, E de eletro, exame físico, ou que eu vou chegar na estabilidade ou instabilidade. Lembra que eu até brinquei e falei E de estável ou instável. Lógico que se eu tiver estável, eu tenho tempo para fazer o eletro. Se eu não tiver sinais de instabilidade, eu não vou fazer o eletro, vou ter que usar o que o monitor está apontando ali para mim, né? Mas se eu tiver estável, se o meu paciente estiver estável, eu vou
eu vou ter tempo para agir, para ver se é um QRS largo, para ver se é um QRS estreito, para ver o que eu vou fazer diante daquela situação. Se ele estiver instável, aí não, eu tenho que agir naquele momento. E quais são os sinais de instabilidade que não vai dar tempo de fazer o eletrocardiograma? A frequência de 240 é um sinal de instabilidade? Não. Né? O que são os sinais de instabilidade que eu comentei, inclusive na última live que a gente falou? Os 5 Ds da instabilidade, né? A dor torácica, a dispneia, diminuição da pressão, diminuição do nível de consciência, né? E o desmaio. Então, desmaio, dor torácica, diminuição da pressão, diminuição do nível de consciência e dispneia. Qualquer um desses já basta para eu estar instável, tá? Para o meu paciente estar instável. Qualquer um desses eu já chamo meu paciente de instável, certo? Ou seja, o conceito de instabilidade, ele é objetivo, ele não é relativo. Ele não é subjetivo, aliás. Tem ou não tem sinais de instabilidade? Não é assim, eu estou achando que meu paciente está instável. Ou fulano de tal, plantonista tal, o enfermeiro tal, o médico tal, o físio tal, está achando. Não, ele tem ali um sinal objetivo de instabilidade. Tem sinal de instabilidade? Aí é o que eu ensino na CLS. Eu falo, tem sinal de instabilidade, eu vou levar o meu paciente para Osasco, né? Que é o mnemônico ali, Osasco. Ali o Diegão, Júlia, meu amor, entrando na live, Letícia, sejam bem-vindos aí. E aí, eu vou levar para Osasco. O que eu vou fazer lá em Osasco? É para lembrar a regra do choque. O que eu vou fazer o passo a passo para chocar esse paciente. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você? Que TAC instável é igual a choque, tá? TAC instável é igual a choque. E o choque, na maioria das vezes, uma cardioversão elétrica. Inclusive, as cargas da FA e do Flutter, a live não é sobre isso hoje, mas as cargas mudaram, né? Antes, FA se cardiovertia inicialmente com 120, 150 joules, e o Flutter com 50. Agora, tanto a FA quanto o Flutter já começa numa carga inicial de 200 joules, né? Ou seja, melhor um choque já preciso e com uma energia maior, que eu já vou reverter, do que uns choques menores que eu vou acabar não revertendo, que eu vou acabar tendo que dar vários estímulos elétricos ali no coração do nosso paciente, né? Então, TAC instável é igual a choque. Vamos lá, o primeiro O de Osasco. Eu vou orientar. Eu não vou pegar esse paciente que está lá, a frequência lá 240 com dor torácica, anginosa, e chegar e dar um choque nele, do nada, né? Eu vou falar, seu fulano, eu sou o doutor tal, o coração do senhor está num ritmo bem acelerado aqui, nós vamos precisar organizar a atividade elétrica dele, e vou precisar dar um choque no senhor, mas fique tranquilo, o senhor não vai sentir dor. Por que o senhor não vai sentir dor? Porque o próximo S é de sedoanalgesia. Eu vou sedar o paciente, né, de acordo com o protocolo do meu hospital ali, ou com o que eu estou habituado, dependendo também da condição clínica do paciente, vou fazer a sedoanalgesia. Posteriormente, se o drive respiratório do nosso paciente cair com a sedoanalgesia, eu vou ambusar. Se não, eu posso deixar ele ali com uma máscara de O2, com uma catéter nasal de O2. Só lembrar, pelo amor de Deus, quando for fazer o choque, tirar essa fonte de oxigênio ali do nosso paciente, né? Senão o choque com oxigênio vai dar ruim, né? Vai dar uma explosãozinha ali, isso vai matar o seu paciente, você e a todos ali em volta. Pelo amor de Deus, tem que tirar sempre a fonte de oxigênio. Beleza. Então, orientei, sedei, estou ambusando, por exemplo, porque ele caiu o drive respiratório. E o próximo S de Osasco, sincronização. Eu vou sincronizar o choque
Por quê? Cardioversão, a maior diferença da cardioversão para a desfibrilação é que na cardioversão eu vou fazer um choque sincronizado. O que é sincronizar? É evitar aquele fenômeno de R sobre T. Eu vou dar o choque em cima do QRS e não sobre a onda T, para evitar que aquele ataque instável se degenere, por exemplo, numa FV, e eu transforme um ataque instável num ritmo de parada, por exemplo. Sincronizei, aí sim eu vou colocar a carga ali de 100 joules, se for uma TV, se for uma Flutter ou uma FA, eu coloco 200 joules, né? E aí eu vou colocar, vai estar sincronizado, vai aparecer um botãozinho no monitor apitando lá que vai estar sincronizado, até as pontinhas em cima do QRS aparecem umas bolinhas, não sei quem já viu isso, aparecem umas bolinhas lá em cima, e essas bolinhas vão estar de uma cor, dependendo da marca do desfibrilador ou do monitor. Quando eu apertar para sincronizar, na maioria das vezes essas bolinhas mudam de cor, mostrando o quê? Mostrando que agora está sincronizado o choque. Aí eu vou lá, procedo o choque, que é a cardioversão elétrica, né? Que é o C de choque ou cardioversão, e o último O de Osasco aí é de observar. O que seria esse observar? Observar como esse paciente ficou, observar o monitor, ver se reverteu, observar se aquilo não degenerou por uma fibrilação ventricular, por exemplo, que o choque não é garantia de sucesso. Não é porque você deu o choque que o paciente, pronto, saiu, tá tudo bem, agora eu posso lá tomar meu cafezinho. Não, tenho que ir lá ver se está tudo bem. Aí, se ele, por exemplo, degenerou por uma fibrilação ventricular, o que eu faço? Agora eu vou desfibrilá-lo. Eu já estou com as pás do cardioversor em cima, aí eu vou fazer o que? Desfibrilar. O que é desfibrilar? Não preciso mais apertar o sync, né? A maioria dos desfibriladores já desativa o modo de sincronização quando você dá o choque. Tem uns mais antigos que não, que você precisa apertar de novo o sync para tirar a função de sincronização nesse caso, e aí você aperta e desfibrila aí a 200 joules num desfibrilador monofásico, certo? Bifásico, perdão, monofásico é 360. Pronto, cardioverti nosso paciente, resolvi a taquicardia dele instável naquele momento. Foi os 240 que deu o critério de instabilidade para ele, de frequência? Não. 240 não é critério de instabilidade. Frequência cardíaca não é critério de instabilidade, e sim a consequência dela. Se ela está causando dor, se ela está causando dispneia, se ela está causando dor torácica, né, paciente com confusão mental, o que eu já falei lá, os 5 Ds da instabilidade. Mas não vai sair correndo cardiovertendo o paciente só porque ele está com a frequência alta, não. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Uma vez eu fui chamado na UTI, por exemplo, na UTI coronariana, lá do Incor, onde eu trabalhava, na UCO, o paciente chamaram e falaram que o paciente estava com a frequência de 300. Eu cheguei lá, o paciente estava lá, deitadão, tranquilo, olhando para o lado, assim, olhando para o teto, sem sinal de instabilidade nenhuma. Cheguei e conversei com ele. O que era aquilo lá? Era uma monitorite. Estava dando uma interferência, e depois eu ajustei os eletrodos nele. Ele estava com uma onda T tão grande, a onda T dele estava apiculada e grandona, e o monitor estava lendo a onda T como QRS também. Então a onda T estava grudada no QRS, assim, e ele lia a onda T quanto QRS. Eu só mudei a derivação, uma derivação que a onda T estava menor, e o que aconteceu? O monitor parou de apitar, ou seja, ele não estava com uma frequência de 300. Né? Então sempre olhar o monitor, cuidado aí com a tal da monitorite, né? Sempre olhar o monitor e olhar para o nosso paciente também. A gente não está ali no plantão só para olhar números, né? Nós estamos ali para avaliar o nosso paciente e linkar os sinais e sintomas dele com o quadro clínico do nosso paciente, tá bom?
Tá, isso nós fomos para o braço da instabilidade. E se o paciente não apresentar nenhum desses? O paciente não apresenta dor torácica, nem dispneia, nem diminuição da pressão, nem diminuição do nível de consciência e nem desmaiou, tá? Que são 5 Ds da instabilidade. É lógico que a gente vai olhar outros parâmetros também, gente, se está acendendo droga vasoativa, questão da palidez mucocutânea, se ele está com sinais de baixo débito, a diurese, se ele está com uma diurese, né? Se ele está com uma diurese reduzida ou não. Tem vários sinais para ver a perfusão periférica, né? O tempo de enchimento capilar. Esses são 5 Ds que dão mais objetividade ali como critério de instabilidade para o nosso paciente, tá? E te dá um respaldo para tomar uma medida naquele momento. Tá, agora você foi para o outro lado. O T lá de ataque à arritmia do paciente estável. No estável aí eu tenho mais tempo, certo? Aí eu posso fazer um eletrocardiograma, tá? E aí eu vou olhar esse eletro. Geralmente na unidade de terapia intensiva, que foi esse cenário que eu criei para vocês. Na unidade de terapia intensiva o paciente vai estar com, muitas vezes já monitorizado, ou com o aparelho de eletro ali perto dele. E aí fiz o eletro, consigo ver se ele está com um ataque de QRS largo ou estreito, se está regular ou irregular, porque às vezes pelo monitor ele está tão rápido que eu não consigo ver a regularidade ou irregularidade, entenderam? Ou se está QRS estreito ou largo, às vezes pelo monitor gera dúvidas. Então se eu tenho tempo, roda um eletro. Tá? Se eu não tenho, aí tem que ver no monitor se está TAC ou BRAD e para as condutas da instabilidade, conforme da BRAD eu comentei na última live nossa, né? Quem não assistiu, assiste lá, que já está lá no meu feed, já está gravado. Aí, nosso paciente está com um ataque estável regular, QRS largo regular. 80% das vezes é um ataque ventricular, certo? A diretriz da American Heart Association, a última agora de 2025, ela mudou, né? Ela mudou e nos permite agora várias condutas em relação ao ataque do QRS largo estável. Você pode fazer agora tanto a adenosina, como ela já considerava fazer antes, como você pode fazer a manobra vagal, ou manobra de valsalva modificada, que é aquela mesma que a gente faz na TAC supra, que é a de QRS estreito regular, já dando um spoiler aí da TAC supra, né? E tá, não resolveu uma ou a outra. Aí eu tenho ainda a opção de fazer a mildarona, né? A dose preconizada aí pela American Heart, 150 mg em 10 minutos, endovenosa. Geralmente é diluído em um soro glicosado, tá? Não reverteu com a mildarona, ainda eu posso ir, que é uma outra novidade também, que foi colocada na American Heart agora de outubro de 2025, foi a cardioversão elétrica. Ah, mas eu já fazia isso na prática. Tá, mas agora você tem o respaldo da diretriz, agora a American Heart, ela autoriza a gente fazer, inclusive indica a gente fazer para casos refratários, ataque a manobra de valsalva, manobra vagal e as medicações, tá? Então você pode fazer. Aí como que eu faço a cardioversão? Lembra do osasco, igual eu acabei de falar nas instáveis, pode usar ali o mnemônico do osasco para lembrar, certo? Se for um ataque de QRS estreito regular, aí a gente cai no cenário das TAC supras, que eu vou fazer também a manobra vagal, manobra de valsalva modificada, e se ela não resolver, aí eu vou para 6 mg de adenosina, não resolveu 12 mg de adenosina. Só lembrar que a adenosina é feita endovenosa, em bolos, tá? Com flush de 20 ml após feita a medicação, e levar o membro do paciente. Levei o membro para chegar mais rápido no coração. A adenosina tem uma meia-vida muito curta. Se você fizer e não fizer esse flush e levar o membro, às vezes ela nem chega no coração e por isso que não reverte, tá? Não deu certo, faz 12. Não deu certo, aí temos outras condutas, cenas dos próximos capítulos.
Certo? Então, assim, importante saber isso, tá, gente? Importante. E quando tiver irregular? Pode ser um flutter de condução AV variável, pode ser uma FA, pode ser um ataque atrial multifocal. Isso aí não é o tema da live de hoje. Nós vamos falar de uma outra live só sobre a FA e o flutter, tá? Inclusive eu estou combinando aí com a doutora Raíra Pureza, vocês conhecem, de fazer uma live aí, sobre uma outra live. A gente já fez umas 2, 3, eu acho, de fibrilação atrial, e fazer uma outra aí com as atualizações de FA, que são cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então, tá aqui estável, tá aqui instável. Vocês viram como não é difícil? Segue o protocolo, segue esse método, tá? De abordagem que você não vai se arrepender. Você vai sair ali salvando o seu paciente, salvando o seu CRM, inclusive. E taquicardia, gente, não é um diagnóstico só, é um sinal. A pergunta não é qual droga, é se o paciente está instável ou estável. Vocês perceberam? Está instável ou está instável? Aí, se estiver instável, eu tenho que fazer o choque. Tá? Nós temos que agir naquele momento. Se ela estiver estável, aí sim eu tenho tempo. Então, a gente tem que responder essas 3 perguntas. Está instável ou estável? Se estiver instável, acabou, tenho que cardioverter. Se não tiver, se estiver estável, aí sim eu vou ver se o QRS é largo ou estreito, e se ele é regular ou irregular, tá? Para estar tomando essas condutas que a gente comentou até agora, certo? Então, muito importante isso, saber a instabilidade. Se o paciente está instável ou não. Porque se estiver instável, não tem discussão, é cardioversão, pronto, acabou, né? E toda vez que tiver um QRS largo, pessoal, mas tem vários diagnósticos diferenciais. 80% é taque ventricular. O maior erro das pessoas é tentar lá ficar fazendo diagnóstico diferencial, ou achar que é uma supra com aberrância ali. Na dúvida, gente, trata como taque ventricular, que vocês não vão errar. O contrário, você pode causar problema também com o nosso paciente, tá? E era isso assim que eu tinha mais guardado para falar com vocês hoje. Então, vocês têm que trabalhar também em prol de se defender, em prol de defender o seu CRM, tá? Tem muitas das coisas que eu ensino hoje que eu não me ensinaram na faculdade, que eu tive que ralar para aprender, dando plantão em emergência, dando plantão em terapia intensiva, estudando as diretrizes, estudando por conta ali as diretrizes, e eu tive que ralar muito ali, e hoje eu trago tudo de mão beijada aí para vocês, para quem me acompanha aí no trabalho, nas preceptorias, nas aulas, tá? E o médico que se protege hoje é o médico que sabe justificar cada decisão que ele tem, né? Hoje a gente precisa se respaldar, hoje a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai fazer. E se a gente não se sentir apto a estar ali numa emergência, dando um plantão ou uma unidade ali de pacientes críticos, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque a gente demora tanto para conquistar o nosso CRM, né? Então, foi assim, pensando, ralando muito e querendo que vocês durmam tranquilos e se sintam cada vez mais seguros, que eu estou criando, né, minha mentoria. Na verdade, ela está criada, ela vai ser lançada em breve, que é a mentoria CRM Blindado. É uma mentoria mentoria de emergências cardiovasculares para salvar o seu plantão aí, tá? Eu vou fazer você ter um raciocínio clínico que vai te defender na hora de tomar decisões na emergência, tomar decisões seguras, tá? Eu vou te ensinar um método que eu uso quando eu vou abordar pacientes graves diante aí de um cenário de uma UTI geral, de uma UTI coronária, de uma UTI cardiológica, de uma emergência, de um plantão de pronto-socorro, de sala vermelha, tá? E conhecimento salva vidas. E o raciocínio protege o seu CRM.
Por isso que eu criei esse nome, CRM blindado, que é isso que eu quero fazer com você, proteger o seu CRM, além de tudo. E se você quer entrar nessa lista de espera para essa mentoria CRM blindado, pode me chamar no chat aí, pode me chamar no direct, pode mandar mensagem aí no meu Instagram, tá? Que a nossa equipe coloca vocês lá na lista de espera. Já temos uma lista de espera aí. Pessoal, eu vou abrir essa mentoria para poucas pessoas, porque eu vou me dedicar bastante a ela. Já estou me dedicando, já me dediquei, né, do formato que eu a criei. Então, se você quer parar de passar medo no plantão e quiser ter o seu CRM protegido e ter um especialista, um subespecialista ali do seu lado e te ajudando, tirando suas principais dúvidas no plantão, discutindo casos, tendo aulas praticamente semanais, deixe seu nome ali no meu direct, no meu Instagram, que a equipe vai deixar seu nome lá guardadinho para quando a mentoria for lançada. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa live vai ficar gravada, já eu vou colocar ela lá no feed do Instagram. Obrigado para quem acompanhou aí comigo aí até agora, tá bom? Foi um prazer estar aí com vocês. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Deus os abençoe e até uma próxima live, que agora umas 3 vezes por semana, provavelmente toda terça, quarta e quinta, tá? Toda terça, quarta e quinta eu vou fazer uma live, provavelmente das 20 às 20h30 aí, sobre um tema específico aí para ajudar você no seu plantão, tá bom? Então me acompanhem no Instagram, me siga e não percam aí as próximas lives, vocês não vão se arrepender. Valeu, gente!